E hoje nós vamos para uma genealogia que está lá em Gênesis 5, versículos 1 a 32. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer nesta noite por meio desta porção das Escrituras. Assim diz a palavra de Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou a um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, não sei se você já chegou a essa conclusão, mas depois de ler a Bíblia, a impressão que nós temos é que o povo de Deus é um povo frágil, é um povo fraco. Foi assim desde Abel. Vocês lembram da história de Abel? Semente da mulher, povo de Deus, assassinado pela semente da serpente, por Caim. Foi assim desde Abel até este momento, e será assim até que o mundo acabe. O povo de Deus sempre é um povo frágil. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Não é à toa também que o salmista diz de forma poética que não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. O povo de Deus é um povo fraco, que precisa de preservação. Há inimigos do lado de fora, tentando exterminar o povo de Deus por meio da perseguição. Há muitos que, se pudessem, iriam matar o povo de Deus fisicamente mesmo e eliminar esse povo da face da terra. Mas há também os inimigos do lado de dentro, querendo implantar na igreja doutrinas erradas, querendo influenciar o povo de Deus com doutrinas erradas, doutrinas que nos levam para longe do Evangelho, doutrinas que nos levam para longe da comunhão com Deus. Não fosse o Senhor permanecendo ao nosso lado,
preservando o seu povo, jamais escaparíamos desses inimigos terríveis que tentam destruir o povo de Deus. Neste texto nós vemos isso, um povo frágil sendo preservado pelo Senhor. Então o tema que nós vamos tratar nesta noite, com base neste livro, com base neste capítulo que lemos, é: Deus preserva seu povo. Este é o nosso tema, este é o assunto de hoje. Deus preserva o seu povo, e Ele faz isso de 3 formas. A primeira delas, nós vemos a partir do versículo 1, é gerando vida. Deus preserva o seu povo gerando vida. Esta é a primeira forma como Deus preserva o seu povo, gerando vida. Capítulo 5 de Gênesis começa uma nova sessão em Gênesis. O livro de Gênesis é um grande livro, 50 capítulos, dividido em 10 sessões, em 10 pequenos livros. E aqui nós estamos no segundo livro dentro de Gênesis. É por isso que tem esse título aí no versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. Aí Moisés vai começar a contar uma história. E ele vai começar a contar a história aqui de Adão, da família de Adão. Mas ele vai focar agora nos descendentes de Sete. Abel foi morto. Aquele que era para ser a semente da mulher foi assassinado por seu irmão. Agora Deus levanta Sete, que vai dar continuidade a essa descendência, a essa semente da mulher. E para iniciar essa nova sessão, Moisés relembra o que ele já disse lá em Gênesis 1, texto que vocês conhecem. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. E aqui em Gênesis 5, Moisés faz essa ligação com Gênesis 1, para dizer que o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo após o evento trágico de Gênesis 3, a queda do homem. Mesmo após o homem pecar contra Deus, abandonar Deus, trair Deus, se associando à semente da serpente, Deus ainda preserva a sua imagem no homem. Ele continua sendo o representante de Deus na terra. Continua sendo o vice-rei da criação, colocado por Deus nesta terra para administrar a criação. Ele continua tendo o dever espiritual de adorar a Deus, o dever social de se relacionar com o próximo, o dever cultural de cuidar da criação, cultivar a terra, desenvolver uma cultura que glorifique a Deus. O homem continua sendo imagem de Deus. E no versículo 2, Moisés continua dizendo que Deus abençoou o homem e a mulher e lhe chamou por um único nome. Veja o versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus chama o homem e a mulher pelo mesmo nome, Adão. Traduzindo a palavra Adão, ela significa homem, né? Depois se tornou um substantivo próprio, mas originalmente homem. Então Deus chama o homem e a mulher pelo mesmo nome. Por que Ele faz isso? Para dizer, meus irmãos, que para serem completos representantes de Deus, um precisa do outro. Para serem completa a imagem de Deus nessa terra, um precisa do outro. Para serem completos seres humanos, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Mesmo que seja alguém que não case, mesmo que seja alguém que não forme uma família própria, mas nós precisamos. Não tem como ser humano, não tem como ser representante de Deus tendo apenas homem ou tendo apenas mulher, precisa dos dois. E principalmente para um trabalho muito importante que Moisés fala aqui nesse nosso texto. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem para a geração de filhos, que é o trabalho mais importante da humanidade. E essa é a bênção que Deus coloca sobre esse casal. No versículo 2 diz que Deus abençoou o casal. E essa bênção era a fecundidade, a fertilidade. Deus queria que o homem e a mulher se unissem para encher essa terra de pequenas imagens de Deus, de pequenos representantes seus. E quando Adão e Eva desfrutam dessa bênção de ter filhos, o que eles estão vendo é o cumprimento da promessa divina. Eles estão vendo o cumprimento daquela promessa que Deus disse, que a mulher teria uma descendência santa. Lembra lá de Gênesis 3,15? Quando Deus disse para a mulher que ela teria uma semente, e dessa semente, dessa descendência, viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Primeiro anúncio do Evangelho na Bíblia.
Mas aí, Abel, que todo mundo sabia que era a semente da mulher, morreu. Foi assassinado pela semente da serpente. Agora só havia inimigos de Deus na terra, não havia mais povo de Deus, além de Adão e Eva. Mas aí Deus então cumpre a sua promessa: haverá descendência da mulher. Haverá uma linhagem de onde virá o descendente. E aí Deus dá um filho para Adão e Eva no lugar de Abel. E a partir desse filho, a partir de Sete, Deus então vai conduzir a história do seu povo, vai formar um povo para si. O que nós vemos aqui é Deus preservando o seu povo, gerando vida. Um povo frágil, que correu o risco de ser eliminado por Caim. Mas Deus preserva esse povo frágil, dando filhos a Adão e Eva. Veja o versículo 3. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Você viu no versículo 1 que Adão foi criado à imagem de Deus. Ou melhor, à semelhança de Deus. E lá em Gênesis 1 diz que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. E nesse texto, o autor está dizendo que Sete foi feito à imagem de Adão. Ele era parecido com seu pai. Assim como Adão era parecido com Deus lá antes da queda, uma cópia perfeita de Deus, Sete agora era uma cópia perfeita do seu pai. E como a imagem de Deus não foi apagada, ela foi corrompida, foi distorcida, mas não foi apagada. Então Adão passa para o seu filho a imagem de Deus. Sete também é parecido de alguma forma com Deus, mas os irmãos lembram que Adão já caiu em pecado aqui. Ele já é um pecador. Então Sete herda do seu pai também o pecado. Ele é imagem de Deus, mas ele também é pecador. Nasceu pecador. Nasceu com o coração sujo. Nasceu como inimigo de Deus. O que nós vemos aqui é aquele sabor agridoce. A boa notícia, mas também a má notícia. A boa notícia é: Sete é igual ao seu pai, portanto ele é a imagem de Deus. A má notícia é: Sete não é diferente do seu pai, por isso ele é pecador, igualzinho a Adão. Mas apesar dessa nota triste, apesar dessa situação complicada, há muito a se comemorar. Deus está cumprindo a sua promessa. Deus está cumprindo a sua promessa de preservar o seu povo, de dar continuidade à semente da mulher. A esperança da vinda do descendente se renova no coração de Adão e Eva. Agora há a possibilidade novamente de que a promessa se cumpra, de que o descendente venha para solucionar o pecado, o problema do pecado no mundo. Moisés também nos diz, quando ele afirma que Sete recebeu do seu pai a imagem de Deus, ele está dizendo aqui que agora é com a linhagem de Sete que Deus vai trabalhar. É com essa família, ou é nessa família, por meio desta família, que Deus vai cumprir o seu propósito redentor na humanidade. Aquele mesmo propósito de Gênesis 1, de ter um povo adorando a Deus, cultivando a terra, trabalhando para a glória de Deus, se relacionando uns com os outros para a glória de Deus, vivendo em comunhão com o Criador. Esse propósito vai ser realizado na família piedosa de Sete. É a partir daí que Deus vai dar continuidade ao seu povo. Então o que nós vemos aqui é Deus preservando a vida do seu povo, Deus preservando a imagem dele no seu povo, e além disso, Deus está abençoando este povo com uma boa vida. Veja aí o versículo 4 e 5. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Essa é uma tendência nessa genealogia, você deve ter percebido. Quase todo mundo aqui chega perto dos 1000 anos. Quase todo mundo chega perto de 1000 anos. A vida longa é um sinal da bênção de Deus na Bíblia. Vocês devem se lembrar do 5º mandamento, primeiro mandamento com promessa. Tem uma ordem e tem uma promessa associada a ele. Lembram desse mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o teu Deus te dá. Quem obedece a Deus tem uma vida verdadeira, e muitas vezes essa vida verdadeira se estende por longos anos. E quando isso acontece, é um sinal da bênção de Deus. Outro sinal da bênção de Deus: muitos filhos. Você deve ter percebido também que o autor fala aí muitas vezes, ele repete: tal pessoa viveu tantos anos e teve filhos e filhas.
E esse é um sinal da bênção de Deus. O autor fala isso 9 vezes na nossa genealogia, para dizer, meus irmãos, que Deus estava sendo gracioso com os seres humanos. O que nós merecíamos era extinção. Nós não merecíamos existir. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus no jardim, o que eles mereciam era terem sido lançados no inferno naquele exato momento para pagar eternamente pela ofensa que eles cometeram contra Deus. Mas o que Deus faz? Deus preserva Adão e Eva e ainda dá a eles filhos. Filhos para continuarem a história do povo de Deus. Filhos para gerarem uma linhagem, uma família de onde viria o descendente, o Messias, o ungido de Deus que esmagaria a cabeça da serpente. Deus dá continuidade à vida do seu povo e Ele dá a eles uma vida plena, frutífera e longa. É isso que nós vemos na linhagem de Sete. Eles não tiveram o mesmo sucesso que os descendentes de Caim tiveram. Se você voltar lá no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver. Os descendentes de Caim criaram instrumentos de música, criaram instrumentos de guerra, começaram a trabalhar metal e fazer instrumentos de agricultura, de guerra, construíram cidades, avançaram como nunca, criaram uma civilização. Na descendência de Sete nós não vemos isso. O que nós vemos aqui é o que há de realmente importante. Eles tiveram sucesso na área mais importante de todas. Eles tiveram sucesso familiar. Eles tiveram uma família gigantesca, criada nos caminhos do Senhor, adorando ao Senhor. E isso é o que é realmente importante nesta vida. Isso é que é sinal da bênção de Deus. Mas no versículo 5, nós vemos uma nota triste. Até aqui nós vimos só alegria. Mas no versículo 5, ele termina com uma nota triste. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. 8 vezes no nosso texto é dito que alguém teve uma vida longa, mas depois morreu. A morte continua em vigor. O povo de Deus está desfrutando da bênção de Deus. Está recebendo bênçãos do Senhor, mas também está enfrentando as consequências dolorosas da queda. Todos eles morrem, com exceção de um único nome que aparece nessa lista. Todos morrem. A vida longa é sinal de obediência, é sinal de bênção de Deus, e a morte é sinal de que as coisas não estão bem, é sinal de que há pecado, de que a maldição ainda está em vigor. Mas mesmo com a maldição, mesmo com a morte, a semente da mulher continua se desenvolvendo. O povo de Deus segue crescendo, pois o Criador decidira preservá-los. E ao preservar o seu povo, gerando filhos, meus irmãos, gerando vida, o que Deus estava preparando uma família para a chegada do descendente da mulher. Essa genealogia de Gênesis 5 vai de Adão até Noé. A genealogia do capítulo 10 vai de Noé até Abraão. E lá no finalzinho de Gênesis, nós temos uma palavra profética dizendo que um descendente de Abraão, chamado Judá, vai dar à luz ao descendente, ao Messias, ao rei que viria para libertar o seu povo da maldição. E a promessa se cumpriu. Hoje nós estamos aqui adorando a este descendente que veio. A Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esta terra, pisou na cabeça da serpente, alcançou a vitória, e agora é só questão de tempo até que todos os nossos inimigos sejam derrotados, até que todos esses que desejam destruir o frágil povo de Deus sejam lançados no inferno, juntamente com o diabo, juntamente com seus anjos. E quando esse dia chegar, quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais morte, a nossa história não vai acabar com "e morreu". Nós viveremos para sempre na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. E mesmo agora, enquanto nós aguardamos o grande dia, nós já experimentamos um pouquinho da vida que Jesus conquistou para nós. Nós vemos como Ele nos preservou até aqui. Ele nos preservou em vida até o momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida, até o momento em que Ele nos salvou. Meus irmãos, nenhum dos eleitos de Deus morreu antes de ser salvo pelo Senhor. Ele preservou em vida até que eles fossem salvos, e depois que eles foram salvos, Deus dá uma vida verdadeira, de comunhão com Deus, de conhecimento de Deus, vida eterna verdadeira. Foi isso que Jesus falou:
A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A vida eterna é ter comunhão íntima com o Senhor, é desfrutar do seu amor, é desfrutar da sua comunhão. E Deus nos dá isso, Ele nos preserva em vida até o momento em que nós somos alcançados pelo Senhor. E depois que Ele nos alcança, nós desfrutamos por mais alguns anos de vida verdadeira, de vida eterna, neste mundo de trevas. Deus vem para resolver o problema da maldição, da morte, do pecado. E Ele faz isso por meio do descendente, por meio de Jesus Cristo. E esta é a primeira lição que nós vimos no nosso texto. Deus preserva o seu povo gerando vida. Mas há um segundo modo como Deus preserva o seu povo, muito ligado ao que nós dissemos aqui neste último momento. E o segundo modo como Deus preserva o seu povo é gerando piedade. Essa é a segunda forma. Nós já vimos que Deus preserva o seu povo gerando vida. Agora nós veremos que Deus preserva o seu povo gerando piedade, gerando comunhão com Deus. Quase todas as sessões de Gênesis, você deve ter percebido, quase todas as sessões deste capítulo terminam com aquela frase: e morreu. Somente uma vez isso não acontece. É naquela sessão que conta a história de Enoque. Você deve ter percebido isso. Na sessão que conta a história de Enoque, versículos 21 a 24, nós não temos essa frase, nós não temos o autor repetindo aquele padrão dele. Era sempre a mesma coisa: tal pessoa viveu tantos anos e gerou um filho. Depois que ela gerou esse filho, viveu mais tantos anos e teve filhos e filhas. O total de anos que essa pessoa viveu foi tantos anos e morreu. Mas quando chega em Enoque, Deus muda isso, muda a linguagem, porque Ele tem algo muito importante para nos ensinar por meio da vida de Enoque. A solução para esse ciclo de pecado e morte que aflige toda a criação. Veja os versículos 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O que Moisés está nos contando aqui nessa história é que a solução para esse ciclo de pecado e morte é andar com Deus. Foi isso que fez Enoque ser livrado da morte. E essa não foi uma experiência passageira. Ele não andou com Deus alguns dias. Ele andou com Deus durante 300 anos, até o momento em que ele foi tomado dessa terra pelo Senhor. E aí fica a pergunta: o que significa andar com Deus? O que significa essa metáfora, essa linguagem? Andar com Deus, meus irmãos, significa ser piedoso. É por isso que eu disse que Deus preserva o seu povo gerando piedade. Deus preserva o seu povo fazendo com que nós andemos com Ele. É isso que significa ser piedoso. O significado de ímpio, que você percebe muito bem na genealogia de Caim, é viver como se Deus não existisse. É isso que significa ser ímpio. O ímpio vive a sua vida como ele bem entende, sem considerar a existência de um Criador a quem ele deve prestar contas. Se isso é impiedade, então piedade é viver sempre na presença de Deus, consciente da existência dele, consciente de que estamos diante desse Deus Santo, tentando agradá-lo com toda a nossa vida. Isso é verdadeira piedade, isso é andar com Deus. É como alguém que está andando com um amigo e faz de tudo para não desagradar esse amigo. Talvez você já tenha passado por essa experiência no trabalho, de ter um amigo descrente, que gosta de falar palavrão, mas aí na sua frente ele dá uma reduzida, e quando fala pede desculpa. Já passei por isso, talvez você já tenha passado. É mais ou menos isso que acontece com a pessoa piedosa, mas ela não está diante de um pecador, ela está diante do Deus Santo, e por isso ela se controla para não desagradar esse amigo amado que está andando com ela. Isso é andar com Deus. Mas além de tentar agradar a Deus, quem anda com Deus tem perfeita comunhão com Ele, tem intensa comunhão com Deus. Era isso que Enoque tinha, comunhão íntima com Deus, relacionamento íntimo com o seu Criador. Ele andava com Deus, e é assim que funciona a verdadeira piedade. Você tem consciência da presença de Deus, e porque você está sempre diante de Deus, você tenta agradá-lo, e quanto mais você tenta agradar a Deus, mais íntima é a sua comunhão com Ele, mais experiência da presença de Deus, da comunhão com Deus você tem, maior o desfrute dessa comunhão.
Os outros descendentes de Sete também tiveram comunhão com Deus, era uma família piedosa, andavam também com Deus, mas Enoque se destacou acima de todos. Ele andou com Deus de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, ao ponto de ser livrado da morte pelo próprio Deus. E aí você pode se perguntar, como isso é possível? Nesse momento, os homens já eram pecadores. Todos já nasciam em pecado, todos já nasciam como inimigos de Deus. Como é que no meio de uma geração corrompida, como essa de Enoque, é possível que haja um homem piedoso como ele? É possível que haja um homem tão diferente dos demais, a ponto de ser livrado da morte? Como isso pode acontecer? A resposta está na ação de Deus. É Ele quem faz isso. É Ele quem preserva o seu povo, gerando verdadeira piedade. É Ele quem preserva o seu povo, fazendo com que nós andemos com Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é Deus gerando piedade na vida do seu povo, gerando comunhão com o seu povo, e essa é a única saída para o ciclo de pecado e morte que aflige esta criação, que atingiu todos os descendentes de Adão. A saída para esse problema é andar com Deus. É ter comunhão profunda com o Criador, é ter uma vida comprometida em agradar a Deus, em viver para a sua glória. Quanto maior essa proximidade com Deus, maior a libertação da morte. Não a libertação como a de Enoque. Provavelmente nós morreremos, nós passaremos pela morte física, mas nesta vida, andando com Deus, tendo relacionamento com o Senhor, nós experimentamos a morte, ou a vida verdadeira. E quanto mais próximos, menos morte. Quanto mais próximo, mais vida. Até mesmo a morte física é transformada para nós, quando nós andamos com Deus. Ela deixa de ser um negócio pavoroso, um negócio assustador. Depois que nós começamos a andar com Deus, ela se torna um portal, que nós atravessamos e que nos leva para uma nova vida. Para uma vida de maior comunhão com Deus, para uma vida de maior alegria, de uma vida ainda mais plena do que a que tivemos nesse mundo, uma vida abençoada. É isso que a morte física faz conosco. Nós entramos por este portal e o que nós encontramos do outro lado é comunhão perfeita e inquebrável com o nosso Criador. Alegria celestial. A solução, meus irmãos, para o ciclo de pecado e morte é andar com Deus, é ter comunhão com Ele. E naquele momento que o Senhor nos tomar para si, que nós passarmos pela morte física, o que nós encontraremos não será assustador, será prazeroso, será alegria plena na presença do nosso Deus. Nós estaremos para sempre conectados à fonte de vida, extraindo dele, recebendo dele vida verdadeira, nunca morreremos. Nós estaremos para sempre conectados diretamente à fonte de santidade. Receberemos dele verdadeira santidade, nunca mais pecaremos contra o nosso Deus, é isso que nos aguarda. Enoque era alguém diferente da sua geração. Ele era mais piedoso do que a família piedosa de Sete, do que os outros membros dessa família, e ele era o completo oposto da linhagem de Caim. Lá em Judas, o apóstolo Judas nos diz que Enoque, além de viver tentando agradar a Deus, ele vivia denunciando o pecado da sua geração, tentando levar aquele povo ao arrependimento. Lá em Judas, versículos 14 e 15 diz: profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Essa era a vida de Enoque. Além de viver tentando agradar a Deus, ele ainda tentava levar os ímpios da sua geração ao arrependimento. Um homem completamente diferente dos descendentes de Caim. E a diferença fica mais evidente ainda quando você lembra que na descendência de Caim também tinha um Lameque. Também tinha um Lameque, lá no capítulo 4. Depois você lê o capítulo 4 para você ver essa história. O Lameque da descendência de Caim era alguém vingativo. Na verdade, Enoque, na verdade. Estamos falando de Enoque ainda. Vamos chegar no Lameque. Enoque. Havia um Enoque na descendência de Caim.
E esse Enoque, da descendência de Caim, era o filho de Caim. E ele foi homenageado pelo seu pai, nomeando uma cidade. Lá no capítulo 4 está falando isso. Que Caim homenageou o seu filho, colocando o nome dele numa cidade. O Enoque, da descendência de Caim, representa essa busca pela glória humana. Essa busca pela honra própria, que ignora a glória de Deus para buscar honra para si mesmo. Seu pai queria exaltá-lo, por isso homenageou a ele com uma cidade. Já o Enoque, da família de Sete, é completamente diferente. Ele vive para agradar a Deus, vive para a glória de Deus, vive diante de Deus, tentando agradar a Deus em tudo o que faz. Meus irmãos, Deus colocou Enoque no mundo e o colocou nesta genealogia para nos ensinar uma coisa muito importante. A solução para o pecado, a solução para a morte, a solução para a maldição é andar com Deus. Você se lembra de outro homem que também não passou pela morte física? Um profeta, Elias. Ele e Enoque tinham isso em comum. Foram livrados da morte, mas eles tinham algo mais em comum. Eles eram homens que viviam sempre conscientes da presença do Deus Santo, tentando agradar a esse Deus. Eles andavam com Deus. Para nós a saída é a mesma. Se nós queremos experimentar a vida verdadeira neste mundo, nós precisamos andar com o Senhor. Motivados pela fé, motivados por esta certeza de que estamos sempre diante da presença do nosso Deus. Nós precisamos viver neste mundo, meus irmãos, como amigos de Deus, que estão andando juntamente com Ele, que estão indo para o mesmo lugar que Deus está indo, que estão indo na mesma direção que Deus está indo, que estão sempre na sua companhia, que desejam o que Deus deseja, que planejam a sua vida de acordo com a vontade de Deus, que não tomam decisões sem considerar primeiro o que Deus quer. Amigos de Deus que o têm sempre em mente. Gente que evita com todas as suas forças aquilo que possa ofender a Deus, aquilo que possa diminuir a sua intimidade com Ele. E quando nós pecamos contra o Senhor, nós nos entristecemos profundamente. Mas não nos entristecemos meramente por causa das consequências dolorosas do pecado. É muito fácil se entristecer porque o pecado tem consequências dolorosas. Imagine um casamento de 20 anos destruído por um adultério. As pessoas envolvidas ali vão sentir tristeza. Mas o crente piedoso, o crente que anda com Deus, ele não se aflige meramente pelas consequências. A principal razão porque o pecado o entristece é porque ele ofendeu o seu amigo amado. Desagradou a Deus. Entristeceu o seu amigo que anda com ele, que está diante dele. É isso que nos aflige, porque nós queremos comunhão com esse Deus. E quando nós percebemos o pecado, nós nos arrependemos, nós confessamos, nós nos esforçamos para voltar a ter esta alegria da salvação, voltar a ter o desfrute da comunhão com o nosso Deus. É assim, meus irmãos, que é andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, quando nós temos a verdadeira piedade, nossa vida inteira é transformada por isso. Consciente de que você está diante de Deus, você vai fazer todos os esforços possíveis para agradá-lo. Você vai fazer todos os esforços possíveis para eliminar da sua vida aquilo que desagrada a Deus. Nós desejamos essa vida, andar com Deus, ter verdadeira piedade. Mas como é que nós conseguimos isso? Como é que nós obtemos essa vida? Esta piedade verdadeira? A resposta, irmãos, está na fé. Nós recebemos esse tipo de vida quando nós recebemos fé verdadeira no nosso coração. É isso que o autor de Hebreus fala sobre Enoque. Talvez você lembre desse texto, lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. O autor aos Hebreus diz que Enoque, pela fé, andou com Deus. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é possível andar com Deus, não é possível agradar a Deus, sem que o nosso coração seja primeiro cheio de fé. E quem é que enche o nosso coração de fé? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Isso é um presente que Ele nos dá,
Por isso, quando você olhar para a vida de Enoque, desejar esta mesma comunhão com Deus, primeiro ore ao Senhor, pedindo que Ele encha o seu coração de fé. Encha o seu coração de certeza de que você está sempre diante da presença deste Deus que existe e que é santo, que é o Criador de tudo que existe, diante de quem nós devemos prestar conta. E quando você estiver completamente consciente da presença de Deus, você também vai amá-lo. Seu coração vai se encher de amor por este Deus. Seu coração vai se encher de desejo de agradar a este Deus. E aí você vai experimentar o que é andar com Deus, o que é ter verdadeira piedade. É Deus quem preserva o seu povo, gerando piedade no seu coração. É Deus quem preserva o seu povo, gerando esta vida de andar com Ele, de comunhão verdadeira com Ele. Essa é a segunda forma como Deus preserva o seu povo, gerando piedade em seu coração. Mas há uma última forma deste texto, que este texto apresenta, a terceira maneira. Deus preserva o seu povo, gerando esperança. Essa é a terceira forma como Deus preserva o seu povo, gerando esperança. Gerando esperança. Você deve ter visto aí na história de Enoque, que ele foi livrado da morte, que a solução para esse ciclo de pecado e morte é andar com Deus, é ter verdadeira piedade. Mas esse livramento, meus irmãos, é apenas parcial nesta vida. Mesmo pessoas salvas, ainda possuem no seu coração resquícios de pecados. Ainda possuem no seu coração alguma marca, alguma sujeira que a queda deixou. Mesmo pessoas salvas por Deus ainda enfrentam morte ao fim da sua vida. Apesar da morte não ser algo mais assustador, apesar de não ser mais um castigo que Deus aplica sobre nós por causa do nosso pecado, a morte continua fazendo parte da nossa história. O texto que nós lemos mostra que Enoque foi livrado, mas os seus descendentes continuaram morrendo. E o autor faz isso para nos chamar a atenção, para essa presença contínua do pecado e da morte na criação, mas acima de tudo, para gerar no nosso coração esse desejo pelo dia em que não haverá mais maldição, pelo dia em que não haverá mais morte, em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Enoque teve um filho chamado Metusalém, no versículo 21. Metusalém foi o homem que mais viveu nessa descendência de Sete, 969 anos. Mas mesmo depois da história de Enoque, os homens continuam passando pela mesma experiência. Depois dessa vida longa, ele morreu. A maldição continuava em vigor. As consequências dolorosas da queda continuavam a todo vapor. E o filho de Metusalém, Lameque, percebeu isso. Ele percebeu na morte do seu pai que o ciclo de pecado e morte continuava. E além disso, ele percebia também as consequências que afetaram a própria terra, o trabalho humano. A terra estava amaldiçoada por Deus com cardos e abrolhos. O trabalho humano, depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, se tornou dificílimo. Se tornou algo muitas vezes improdutivo. Algo que gera fadiga, cansaço, aflição, sofrimento. O homem até consegue cultivar a terra e obter dali o alimento. Mas a terra luta de volta, gerando dificuldade, sendo improdutiva, machucando as mãos do homem com seus cardos e abrolhos. E no final das contas, esta guerra entre homem e terra é vencida pela terra. O trabalho contribui a cada dia para que o homem morra, e quando o homem morre, ele é engolido pela terra que o digere. A terra sai vencedora nesta guerra. Lameque percebe tudo isso, e ele expressa então a sua esperança de que um dia a maldição seja desfeita, que o ciclo de pecado e morte acabe. Não sabemos ao certo como é que ele chegou a essa conclusão, como é que chegou a essa esperança. Talvez pelo exemplo piedoso do seu pai, talvez pelo exemplo piedoso do seu avô Enoque, talvez porque ele visse no sumiço de Enoque um sinal da graça de Deus. Não sabemos, mas o fato é que ele tinha esperança de que Deus removesse a maldição e por meio do seu filho chamado Noé. Veja o que diz o versículo 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossa mão, nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Lameque esperou muito tempo pelo primeiro filho, quase 200 anos. E quando ele finalmente teve um filho, ele expressou o seu anseio, a sua esperança, que Deus removesse a maldição, nomeando o seu filho Noé. Ele esperava que Noé fosse o descendente da mulher. Ele se lembrava da promessa, de que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E aí Lameque começa a imaginar se esse não seria o seu filho. Um homem completamente diferente da sua geração. Os descendentes de Caim. O Lameque, lá da descendência de Caim, está lá em Gênesis 4 também, era um homem vingativo. Tem 2 Lameques nesses capítulos. Um da família de Caim, outro da família de Sete. O Lameque da família de Caim era alguém vingativo, que tentava lidar com as consequências dolorosas da queda, mas tentava lidar com essas consequências com violência, confiando na força do seu braço, confiando na sua própria espada, alguém que vivia de forma ímpia, como se Deus não existisse. Já o Lameque da semente da mulher é alguém que confia em Deus, que espera que Deus resolva esse problema do pecado, porque ele sabe, só Deus pode resolver esse problema dessa maldição. E ele espera que Deus faça isso, e que Deus faça isso por meio do seu filho chamado Noé. Ele começa a imaginar, será que Noé não seria esse descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente? E ele manifesta essa sua esperança de salvação, de libertação, nomeando o seu filho, com um nome muito significativo. Noé significa descanso. O trabalho era fatigante. Mas se o descendente removesse a maldição, o trabalho seria transformado, haveria descanso. E nesse descanso o povo de Deus seria consolado do seu sofrimento causado pelo pecado, causado pelas aflições da queda, das consequências desastrosas da queda. Então Lameque nomeia o seu filho com este nome, Noé. E ele espera que o seu filho, chamado Descanso, traga consolo para a humanidade, encerre esse ciclo de pecado e morte, que Deus o use para transformar, para remover a maldição. Lameque não viveu para ver o que Deus faria com o seu filho. Ele morreu uns 40 anos antes do dilúvio. Mas se ele tivesse vivido, ele teria percebido que Deus não fez o que ele desejava, ou pelo menos não fez como ele desejava. Noé era um descendente da mulher, mas ele não era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Noé é importantíssimo na história da redenção. Ele vai ser usado por Deus mais à frente para construir uma arca e livrar uma parte do povo de Deus. Ele vai ser usado por Deus para trazer juízo sobre grande parte da humanidade, mas também para trazer salvação para uma pequena parte da humanidade. Mas Noé não traria o descanso e o consolo ansiados, desejados pelo seu pai. Não chegaria por meio de Noé. Mesmo depois do dilúvio, o pecado, a morte continuariam em vigor. Deus destruiu todos os homens por meio do dilúvio, todos os homens que propagaram o pecado. Mas aí, quando todo mundo achava que a semente da serpente havia sido destruída, Noé percebe que a semente da serpente está viva e está no seu filho chamado Cã. Ele é descendente de Sete, mas ele é parecido com Caim. Ele é a semente da serpente. Vai continuar aquela tendência de pecado e morte que havia antes do dilúvio. O anseio de Lameque não foi cumprido no seu filho. Ele não era o descendente. Mas apesar da direção desse anseio estar errada, o anseio, a esperança é bom. São bons. É isso que nós devemos desejar, que a maldição seja removida. Mas nós temos que colocar essa esperança no lugar correto. É Deus quem enche o nosso coração de esperança. É Deus quem enche o nosso coração deste anseio por libertação deste ciclo de pecado e morte. Mas quando Ele enche, nós precisamos direcionar para o alvo correto. Não vai ser um homem que vai nos libertar da maldição. Não vai ser um homem que vai resolver o problema da humanidade, porque o problema da humanidade é pecado, e esse problema só pode ser resolvido por Deus. Não vai ser um homem. Não vai ser um homem meramente como qualquer um de nós, um pecador. Vai ser o descendente da mulher. Ele é quem livra da maldição. Ele é o Deus homem, santo, sem pecado, que nos livra da maldição. E Ele já começou a fazer isso. Ele já veio.
Ele já morreu na cruz pelo seu povo. E neste evento, que parecia tão trágico, que parecia uma derrota, foi na verdade a maior de todas as vitórias, porque ali na cruz, Jesus conquistou a nossa salvação, estabeleceu ali a certeza de que a maldição seria removida, de que Ele voltaria um dia para concluir a sua obra salvadora. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de toda a criação, na verdade. Paulo fala sobre isso aos Romanos. Ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, está sob maldição, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. No dia, meus irmãos, que Jesus Cristo voltar, o Filho de Deus voltar a esse mundo, todos os outros filhos de Deus passarão por uma grande transformação. Todos nós seremos completamente parecidos com Jesus Cristo. Mas essa transformação não afetará apenas seres humanos eleitos para a salvação. Afetará toda a criação. A criação agora chora, porque está sob maldição. Mesmo sem pessoalidade, ela chora desejando ser restaurada, desejando que o pecado seja removido, que a morte seja removida. E isso acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Naquele dia, nós e a criação passaremos por essa transformação extraordinária. E aí sim, haverá descanso, haverá consolo, haverá verdadeira libertação desse ciclo terrível, dessa aflição que nós sofremos neste mundo de morte, neste mundo de trevas. Quando esse dia chegar, nós experimentaremos aquilo que João descreveu lá em Apocalipse. Ele diz: ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povo de Deus. Deus habitará com eles, e Deus mesmo será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Teremos vida em vez de morte, bênção em vez de maldição, alegria em vez de choro, prazeres celestiais em vez de sofrimento, trabalho prazeroso, produtivo em vez de trabalho sofrido e cheio de aflição. O ciclo de pecado e morte será exterminado, será encerrado, pois nós estaremos para sempre com o nosso Deus, conectados à fonte de vida, conectados à fonte de santidade. E nós receberemos dele vida verdadeira, nunca mais morreremos. Nós receberemos dele santidade verdadeira, nunca mais pecaremos contra o nosso Deus. O que nos aguarda, meus irmãos, é comunhão perfeita e inquebrável com o nosso Criador no novo céu e na nova terra. Jesus Cristo resolveu o problema da maldição. É só questão de tempo até que ele volte para completar a sua obra, para nos levar para o novo céu e para a nova terra. Louvado seja Deus por isso. O povo de Deus continua sendo um povo frágil. Um povo que, se fosse deixado sozinho, seria engolido vivo pelos seus inimigos. O diabo, o mundo e a nossa própria carne estão doidos para nos ver derrotados, para nos ver destruídos, eliminados. Mas o Senhor nos lembra neste texto de hoje que Ele preserva o seu povo. Nós vimos que Ele preserva o seu povo gerando vida. Ele conserva os seus eleitos em vida até que eles sejam salvos, e depois que este povo é salvo, ele ainda está mais alguns anos de vida verdadeira, inseridos na família de Deus, desfrutando de comunhão com Deus, de vida eterna, deste lado da eternidade, neste mundo de trevas, vivendo em comunhão com o nosso Deus. Ele gera em nós verdadeira piedade. Deus preserva o seu povo gerando verdadeira piedade, nós vimos isso. É Ele quem nos aproxima de si mesmo, e esse é o seu objetivo para nós, que nós andemos com Ele, que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus, que nós andemos em comunhão com Ele, em íntima comunhão com este nosso amigo, a quem nós amamos, que está sempre ao nosso lado. Um amigo querido, um amigo amado, a quem nós queremos agradar o tempo todo. Andamos com Ele neste mundo de trevas e andamos com esperança. Deus preserva o seu povo, gerando esperança. Enquanto nós peregrinamos por este mundo de trevas, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança,
Cristo acabará com a maldição, Cristo resolverá o nosso problema. Deus preserva o seu povo gerando esperança no nosso coração. Ele nos dá essa certeza de que Jesus Cristo voltará para nos levar para o novo céu e para a nova terra. E a partir daí, nós estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando de vida verdadeira, desfrutando de santidade verdadeira, de perfeita comunhão com Deus, conectados à fonte de vida, à fonte de esperança. Louvado seja Deus! Nós somos um povo frágil, mas nós temos um Deus forte, um Deus todo-poderoso que preserva o seu povo, gerando vida, gerando piedade, gerando esperança. Louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra, por esta porção das Escrituras, Senhor, que muitas vezes nós não valorizamos, falha nossa, mas que tem uma mensagem tão importante para nós, Senhor, de como o Senhor conduz a história do seu povo, um povo frágil, um povo pequeno, um povo que seria vítima fácil das circunstâncias dos seus inimigos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não fosse conosco, mas Tu estás conosco, louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu nos preservas em vida, porque Tu nos preservas em piedade, porque Tu nos preservas, Deus querido, com esperança no coração. É Tua a obra, Senhor, e nós participamos disso com alegria. Ó Deus querido, enche o nosso coração deste desejo de andar sempre com o Senhor, de viver, Senhor, sempre para Te agradar. Enche o nosso coração, Senhor, desta consciência de que o Deus Santo está aqui na nossa frente, e nós precisamos agradar este Deus, nós precisamos controlar o nosso coração, a nossa própria vida para agradar ao Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, ajuda-nos a sermos conscientes de que isso é obra do Senhor. Essa consciência é nos dada por Ti. Este poder para agradar a Ti é dado por Ti. Esta esperança que enche o nosso coração é o Senhor quem gera. E por isso nós oramos ao Senhor. Faz-nos gente parecida com Jesus Cristo. Faz-nos gente que desfruta de vida verdadeira neste mundo de trevas. Faz-nos gente que vive em piedade, andando contigo, conscientes da Tua presença, tentando Te agradar. Faz-nos, Senhor, gente cheia de esperança, que está apenas aguardando o dia do retorno de Jesus Cristo, que vive contando as horas para que Jesus volte e resolva o nosso problema. Enche o nosso coração, Senhor, desta certeza, desta esperança. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.